presidente do Movimento dos Focolares retorna à Terra Santa. Maria Votti foi recebida na custódia e teve um encontro com os movimentos antes da conferência na Universidade Hebraica de Jerusalém. Dentro de pouco tempo, os peregrinos poderão caminhar no túnel que passava ao lado do segundo templo e onde, possivelmente, os judeus se esconderam dos romanos durante a invasão da cidade no ano 70 d.C. Em uma conferência no Notre-Dame, o patriarca Fuad Tual encoraja as comunidades de Jerusalém. O Sofrimento dos Inocentes, uma composição musical celebrativa e catequética. O Centro de Mosaico de Jericó, Carla Benelli e Osama Randan nos contam as atividades de uma estrutura fortemente desejada por Padre Michele Piccirillo. Pela segunda vez na Terra Santa, e não mais como peregrina, Maria Votti retornou com alegria como sucessora de Chiara Lubich, presidente do Movimento dos Focolares, com uma agenda cheia de compromissos. Na manhã de sábado, juntamente com o presidente do movimento, Falete, esteve um encontro com o padre Pier Battista Pizzaballa. O padre custódio explicou a situação ecumênica na Terra Santa, a colaboração entre as várias igrejas e expressões cristãs, com um acento particular ao mundo islâmico e a relação com os movimentos. Tema especial aos focolarinos e Maria Votti, que dedicou o domingo às diversas realidades eclesiais. Ao final, agradeceu a todos. Me faz contemplar a riqueza da igreja nos seus carismas. Chiara Lubich dizia sempre que a igreja é um jardim maravilhoso, com tantas flores coloridas. E na Universidade Hebraica de Jerusalém, o encontro mais esperado. Maria Votti falou para cristãos e judeus sobre os pontos que podem e devem constituir as bases para um sereno e frutuoso diálogo interreligioso hoje. Eu penso que o ponto principal seja aquele de considerar o outro como irmão e como uma pessoa diferente de mim, mas que pertence à minha família, porque temos o mesmo pai. Partindo desta realidade, é possível sempre encontrar-se naquilo que é comum, a dignidade de filhos de Deus. O diálogo deve ser edificado na verdade, é um dos pontos levantados durante as perguntas, mas não existe verdade sem amor, completou Maria Votti. É verdade que Jesus entrou no templo para expulsar os vendedores, mas é preciso lembrar que logo depois ele morreu também por aqueles que ele tinha afugentado. Relações sem hipocrisia é o que apresentou a presidente dos Focolares, que ultrapassa as formalidades e cortesias, os protagonistas indiscutíveis dos debates no Ocidente. Eu acredito que não basta a cortesia e a boa educação para se fazer o verdadeiro diálogo. Penso que devemos partir considerando o outro mais importante e estar em atitude de serviço, de reconhecimento, ter o outro como um dom e não pretender nada, mas estar sempre pronto para partilhar. Ele está localizado em uma estrada que Jesus deve ter caminhado muitas vezes. É um túnel concebido para drenar a água da chuva em Jerusalém há 2000 anos, que vai até a cidade antiga de Davi e que logo vai estar no itinerário do peregrino. Mas não é uma escavação completamente nova. A parte norte foi desterrada pelo arqueólogo britânico Charles Wallen em 1870. Recentemente, todos os 600 metros do túnel foram descobertos pelo arqueólogo israelense Roni Reich, professor da Universidade de Haifa. A parte sul pode ser vista a partir do centro da cidade de Davi, no bairro judeu da cidade murada. A declaração atribuída ao historiador Flávio Josefo, segundo o qual os habitantes de Jerusalém usaram o túnel para fugir dos romanos que saquearam Jerusalém no ano 70 d.C., tem sido confirmada pelas escavações. Flávio Josefo, na inscrição da guerra e do cerco, afirma que as pessoas fugiram pelos túneis e viviam com uma quantidade limitada de alimentos. Em um lugar, encontramos até mesmo panelas, o que normalmente não se encontra nos esgotos. Se uma panela rola a 2000 metros, ela se quebra.
Então, se lermos o 6º livro de sua obra, A Guerra dos Judeus, encontraremos outras informações. Em um ponto, ele diz que o esconderijo estava perto de Siloé. Em outro, diz que as pessoas fugiram para o deserto. E em outro ainda, que quando os romanos descobriram as pessoas escondidas, abriram o chão, tiraram as pessoas e as massacraram. Os peregrinos vão finalmente atravessar o túnel para um lugar perto do Arco de Robinson, junto ao Monte do Templo. Dado as controvérsias sobre as escavações, é necessário dizer que o túnel não passa sob o Monte do Templo, uma área sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, mas nesta parte ele é desviado. Bastante estreito, com altura variável, o túnel tem pedras antigas, como as pedras antigas do Muro das Lamentações. A experiência de caminhar pelo túnel, em grande parte cheio de lama e escombros por quase 2 milênios, é estimulante. Aqui estão os restos tangíveis, apesar de humildes, da Jerusalém que Jesus conhecia e amava. A datação do túnel é confirmada por restos encontrados. Não há uma moeda com o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, que era a data do fim da cidade. E certamente ninguém se importava mais do lugar que estava cheio de lama. Esta escavação é a mais ampla da cidade de Davi e contribuiu para o conhecimento da topografia e da arquitetura de áreas específicas mencionadas na Bíblia, sinal de que a Terra Santa é o 5º Evangelho. A vocação não é um privilégio. Ser cristãos no Oriente Médio para o patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual, significa ser testemunhas a cada dia de Jesus morto e ressuscitado para a salvação dos homens. Com estas palavras, o patriarca iniciou seu discurso na Notre Dame Center em um encontro sobre o papel das instituições cristãs na Terra Santa. Permanecei firmes nas dificuldades, mantendo a coragem de proclamar a verdade objetiva. Na memória viva do sínodo do ano passado, o patriarca exortou os cristãos da Terra Santa a não imigrarem e desejou uma ajuda mútua entre as famílias que ultrapassem as diferenças de ritos e confissões para encontrar o caminho da unidade. Ainda sobre os aspectos positivos do sínodo, o patriarca disse: todos os pastores do Oriente Médio se reuniram em outubro para mostrar o rosto da Igreja do Oriente Médio ao mundo, disse ele. Agora toca ao pequeno rebanho mostrar o seu. Foi ressaltado também a importância de se ter uma mídia católica local. E a este propósito, o patriarca mencionou com apreço especial o serviço à Igreja Local e Universal que presta o Franciscan Media Center da Custódia da Terra Santa. Uma composição musical celebrativa e catequética sobre o sofrimento dos inocentes e, de forma particular, o sofrimento inocente da Mãe de Deus. A iniciativa é de Kiko Arguello, fundador do Caminho Neocatecumenal. A sinfonia foi realizada no auditório da Domus Galileia, em Corazim, por 150 músicos espanhóis profissionais, todos pertencentes ao Caminho e que já haviam executado a sinfonia diante do Papa em Roma no mês passado. Em sua experiência como ateu convertido, Kiko diz que descobriu que no sofrimento de pessoas inocentes há uma resposta clara no Cristo crucificado. E quando lhe perguntamos em quais inocentes ele pensou, nos responde: em todos. Nos pobres com os quais vivia em barracas, as pessoas destruídas e abandonadas que morreram de frio nas estradas e em Auschwitz. Mesmo diante de tantos gestos cruéis, podemos dizer que Cristo entrou na câmara a gás com os judeus. Passagens tocantes, músicas que comovem e falam ao coração de todos. Uma celebração sinfônica que pode tornar viva a palavra de Deus e o encontro com a Virgem Maria através da música. A mim me impressiona muitíssimo a Virgem Maria que está sotto. A mim impressiona muito Maria, que está com o inocente por excelência, que é nosso Senhor, e queria relembrar este momento.
É a ideia da espada que atravessa a alma. Uma sinfonia que coloca em música todo o sofrimento dos outros inocentes e, em particular, o sofrimento da Virgem, mas também a esperança. E assim, se o som da harpa quer representar as lágrimas de Maria, a voz é o anjo que a apoia. E no final, toda a Assembleia canta Mãe de Deus. És a Mãe de Deus. Esperança para todos. Um enorme patrimônio cultural para ser redescoberto e guardado. É a beleza das origens retratada nos mosaicos mais antigos. Pensamos, por exemplo, em Belém, na Igreja da Natividade, em Jericó, como uma das cidades mais antigas do mundo. Pensamos nos pisos de mosaicos das igrejas bizantinas, na vila de Herodes o Grande, em Hebrom, no Santuário de Abraão e os Carvalhos de Mambré, ou ainda a cidade de Nablus ou Sebastia, com seu imenso patrimônio. Para isso, trabalha a ritmo intenso o Laboratório de Mosaicos em Jericó. Quem conduz a equipe é Carla Benelli, historiadora de arte. Juntamente com o arquiteto Osama Hamdan, em um compromisso passado a eles por Padre Michele Pitillo com o árduo trabalho de conservação. A ideia de Padre Michele era que sempre junto ao seu trabalho de restauro fosse realizado um trabalho de formação da população local, principalmente para os jovens, para que eles fossem os autores diretos da conservação do patrimônio que é deles. Em Jericó, começamos este curso de formação no final dos anos 90, em 1999. Já estamos com 3 anos no restauro dos mosaicos do palácio e, ao final do projeto, o grupo de jovens pode fundar uma associação. O Centro de Mosaicos de Jericó, onde estamos agora, temos este laboratório, onde rapazes e moças trabalham e não somente se ocupam de restauro, pois neste momento devemos iniciar os trabalhos com os mosaicos de Cafarnaum, da Casa de São Pedro. Esperamos fazê-lo rápido, pois eles também fazem cópias de mosaicos antigos. O grupo é composto por uma dezena de pessoas. O diretor Osama é um arquiteto restaurador que tem uma experiência particular na conservação. Eu, como historiadora de arte, procuro prestar ajuda histórica, de conhecimento sobre os mosaicos que trabalhamos. E depois, são 8 pessoas, entre rapazes e moças, que se ocupam, seja do restauro como da produção de novos mosaicos. Levando em conta que alguns rapazes são arqueólogos e têm um conhecimento teórico, enquanto outros são artesãos, pessoas que aprenderam a profissão neste laboratório. Projetos, concursos, trabalhos para levar adiante um projeto. Facendo un progetto per preparare una mostra. Estamos preparando um projeto para uma mostra sobre cópias de mosaicos da Terra Santa. Este projeto é financiado pela União Europeia. Aquilo que os jovens estão fazendo é uma cópia da Igreja da Natividade, do período bizantino. É o mosaico de pavimento. No próximo mês, trabalharemos com uma cópia do mosaico que está no muro, do período das Cruzadas. Um compromisso difícil com a conservação dos bens em uma terra também difícil para construir a cada dia, passo a passo, pedra por pedra, próprio como um mosaico.